Senhores, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina você comprar a sua passagem, arrumar as suas malas, embarcar e depois de horas de voo você descobre que foi parar no lugar errado. Às vezes pode ser a cidade, às vezes pode ser um estado e até mesmo o país. Pois é, acontece as três situações. E por mais que essa situação pareça algo extremamente bizarro, e de fato é uma situação que acontece, com uma frequência baixa, mas acontece. Já teve gente que confundiu Áustria com Austrália, algumas outras pessoas que achavam que estavam indo para uma cidade com o mesmo nome na Austrália, mas acabaram parando no Canadá, e tem até famoso que pegou voo achando que estava indo para uma cidade e horas depois descobriu que estava indo para outra. E se você quer saber mais sobre esses casos, já vem comigo e aperta aí o like, vamos nessa que tem bastante coisa interessante pra gente falar hoje. Bom, para começar, a gente precisa conversar aqui um pouco de que é uma situação que a gente pensa, nossa, mas como é que uma pessoa consegue errar um país, errar a cidade, estado, enfim. Pode parecer, de fato, uma situação bem anormal, mas quando você consegue entender a situação dos aeroportos, como funciona o aeroporto, como é a correria que acontece sempre naquele lugar, como é que eles funcionam de fato e tudo mais, você percebe que esses erros são bem passíveis de acontecer, claro, né, como eu mencionei antes, não é com aquela frequência, mas tem chances sim de isso acontecer. Um dos casos mais famosos que a gente tem aí na internet e vários outros meios é o caso de pessoas que confundem Áustria com Austrália. Eu acho que até hoje tem algumas pessoas que fazem essa confusão. Não diretamente querendo ir para um país e para o outro. Até isso pode ter, com certeza. Mas na hora de falar uma coisinha ou outra, acaba falando um dos dois e querendo falar do outro. Eu acho que deu pra entender. Até porque, né, eu acho tão engraçado, assim, principalmente quando você tá indo pra um desses lugares, a pessoa fazer uma confusão, porque simplesmente um tá na Europa e o outro tá na Oceania. Ou até no futebol tô considerando Ásia, mas é Oceania. E aí, meu amigo, o outro um aqui, o outro lá embaixo, lá, diferença gigantesca. Aí a pessoa vai pesquisar, né? Você fica meio assim, né? Nossa, mas a capital da Austrália é Canberra, não é Sydney, já vou avisando. E outra é Viena, né? Da Áustria. Como é que vai confunde, né? Não chega lá, não é a Áustria. História estranha. Mas sim, meus amigos, isso acontece, acontece mesmo. Queria eu estar inventando determinada história, mas não. Muitas pessoas já foram para Áustria querendo ver ali os cangurus, querendo ver qualquer outra coisa que tem na Austrália, mas é inacreditável mesmo, né? Não tem como. Mas essas pessoas só vão perceber de fato quando chegam ali em Viena ou qualquer outra cidade da Áustria, não encontram cangurus, koalas, uma paisagem mais desértica talvez, uma coisa ali mais parecida com o que a Austrália oferece. Muito pelo contrário, né? O clima é totalmente diferente. E na internet tem até um mito aí, uma piadinha, como você pode chamar aí, né? Chame da maneira que você quiser, de que as pessoas, quando chegam na Áustria, elas encontram um balcão falando: estamos aqui para ajudar você que gostaria de chegar à Austrália. Isso tudo é uma bela de uma brincadeira. Várias, eu já vi aí no Instagram direto essas imagens assim desses balcões, né? Acho que um no outro, né? Ajudando quem tá querendo ir pro outro, mas é tudo brincadeira, não existe balcão desse tipo, tá? Se você acabar fazendo essa coisa aí, essa confusão, você vai ter que falar com a companhia, né? Não sei, falar a verdade, eu não sei nem como proceder num caso desse, mas acho que a companhia aérea talvez seja o primeiro passo. Mas para você ver que esse é um evento que acontece assim com uma certa frequência, ainda que baixa, e até virou piada na internet. Ave Maria. Meu amigo, preste bem atenção, hein? Já vou dar uma olhadinha ali se você quiser
ver uma coisinha ou outra, pra não virar mais um aí, né? Acabar fazendo parte dessas piadas da internet. Outro clássico que muitas pessoas já fizeram, né? Esse clássico erro na hora de viajar para um lugar é de pessoas querendo ir para Sydney, no Canadá. Pois é, existe uma Sydney no Canadá e vão parar na cidade mais conhecida com esse nome, que fica na Austrália também. A Austrália é bastante envolvida aqui hoje, hein? Mas é um fato. Muita gente já acabou comprando passagens para ambos. Claro, né? Um querendo ir para o Canadá, outros querendo ir para a Austrália. Mas o caso, assim, que mais acontece é de pessoas querendo ir para a Austrália e acabar parando no Canadá. Aí fica difícil defender, talvez, né? Não, mentira, não tô... Dá pra defender sim, né? Não vou sacanear não. Mas de fato, eu acho que basicamente é a mesma história de você confundir a Áustria com a Austrália, porque você chega no Canadá, é outra história, outro clima, as pessoas são diferentes, é tudo bem diferente da própria Austrália. Como eu falei, a questão de, né, da paisagem também fica uma coisa assim que você fica, gente, meu Deus, você não imagina o desespero que dá pra essa pessoa, pelo amor de Deus. Um dos erros mais impressionantes que acabam acontecendo também é de pessoas que embarcam no avião errado. E eu não vou negar que é um medo que eu tenho. Eu tenho um medo gigantesco de isso acontecer comigo. Acho que eu já até sonhei que isso aconteceu. Mas eu fico com medo. Se eu não ouço assim a pessoa falar da cidade que eu tô querendo ir, eu já fico, opa. Mas não, só ficou no medo mesmo, que assim permaneça. Mas sim, muitas pessoas já acabaram entrando num voo errado. E isso acontece geralmente porque os embarques são próximos. A pessoa tá indo embarcar no portão 12, vai pro 11 e assim vai, né? Aí quando se dá conta, já tá no avião errado. Aí você pode estar se perguntando, mas não tem toda uma verificação, ali de escanear a passagem e tudo mais? Pois é, poder ter até tem. A gente vê toda vez que a gente vai pegar um avião, claro que você vê ali o pessoal fazendo escaneamento das passagens, ali faz a conferência do documento, tudo bonitinho. Beleza. É claro que isso era algo que poderia acontecer com mais facilidade há alguns anos, com tecnologia um pouquinho mais escassa e tudo mais. Hoje, é claro, não estamos ali imunes, então ali 100%, né, certos de que isso não vai acontecer. Infelizmente, estamos suscetíveis, mas a chance de fato é menor. Até porque as máquinas também estão ficando mais inteligentes, estão tendo uma leitura ali bacana, o pessoal também tá mais esperto. Mas é claro que a máquina ou a pessoa ou até ambos podem acabar errando nessa situação. Essa questão de erros, assim, eu tava falando, é muito mais frequente, pelo menos era, na aviação internacional, em outros países. Ali, você fazer um voo dentro de outro país, ali você poderia estar um pouco mais suscetível a esse erro. Mas esse erro também já aconteceu no Brasil e já aconteceu com uma pessoa famosa. Pois é, o Fábio Porchat, apresentador aí da Globo, GNT e tudo mais, já passou por essa de entrar no avião errado. Uma vez o Porchat contou que estava aqui em São Paulo e queria pegar uma ponte aérea, ia pro Rio, suavão. Acho que ia fazer provavelmente alguma coisa da Globo, nem sei se era da Globo na época, enfim. Mas ele ia fazer lá os seus compromissos. E eu lembro que ele falou assim de que ia escrever alguma coisa durante o voo, mas não, voo pro Rio 40 minutos, tranquilão. Ele pensou, dá tempo de escrever talvez uma coisinha aqui e ali, e eu já chego no Rio, beleza. Aí ele viu que a hora foi passando, nada, não tava, né, não chegava no Rio, nada. E aí simplesmente Porchat foi parar em Maceió. Meu Deus do céu, e, né, obviamente, como deu pra notar, não era pra onde ele queria ir, né? Fico imaginando quão longe a cabeça dele podia estar, né? Pra poder ali só escrever, pensar, ou até mesmo na hora de entrar no avião, né? Deve ter sido bem aquilo que a gente comentou agora, de
um portão do lado e ele vai pro outro, o pessoal não vê. Mas aí, no caso dele, deu tudo certo, ele falou com a companhia, que acho que daí do Brasil é um pouco mais fácil. E aí, eu não vou dizer assim que a influência possa ter ajudado, né? Não sabemos, deve ser você que tire suas conclusões, mas ele conseguiu ir pro Rio de Janeiro depois, não sei se foi no dia seguinte, acho que sim, muito provavelmente, mas enfim, ele conseguiu chegar onde ele queria depois dessa bizarrice completa que ele estava envolvido, pelo amor de Deus. E isso só mostra o quanto você precisa ser malandro, no bom sentido, é claro, ficar esperto no aeroporto, porque qualquer errinho, qualquer distração já pode fazer você parar em um outro estado ou até mesmo em um outro país. Quer ver um outro cenário para dar ruim, para fazer com que as coisas vão pro beleléu facinho? É a famosa conexão, santa conexão. Principalmente quando você tem pouco tempo para realizá-la. Ave Maria, aí você já fica naquela coisa assim, vai seguindo o fluxo, né? A pessoa tá indo pra lá, vamos junto, vai seguindo a manada, vambora, vambora. Quando você vai ver, você tá entrando num voo X, sendo que você queria ir para Y. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Porchat. Aí vai ser difícil. E isso, senhoras e senhores, em aeroportos, vamos falar aqui do Brasil, como Guarulhos, Galeão, talvez BH, Campinas, que também é um aeroporto grande. Isso para acontecer não é nada difícil. Outro que eu acho muito fácil, aliás, é o primeiro lugar que eu posso colocar aqui, pelo menos da minha visão, é o de Brasília, que Brasília, logicamente, capital, vai atender todas as outras cidades, todas as outras capitais do nosso Brasilzão. Então, para isso acontecer, eu não vejo dificuldade. Acho uma chance pequenininha, assim, mínima, mas dá para acontecer. E se você quiser saber mais sobre conexões, até falei em outro vídeo já sobre, mas aqui também cabe. Vou falar para você, se você quiser saber mais aí de conexões e tudo mais, já fiz um vídeo sobre, link na descrição e nos cards. Agora, senhoras e senhores, vamos explicar aqui por que essas coisas acontecem. Por mais que pareçam toscas e por mais que talvez eu tenha dado uma pincelada nessas questões do porquê, vamos agora nos aprofundar nessa questão. Tudo isso, no fim das contas, acontece por questão de fatores, uma junção delas, no caso. Aí, algum desses fatores podem ser pressa, falta de atenção, confusão com os nomes e ambientes muito grandes. E quando tudo isso se junta, o erro acontece e acontece de forma assim. Você nem vai perceber, só vai perceber quando já tiver acontecido. E agora vem a melhor hora, uma das melhores horas. Como evitar essas coisas, como não cair no erro? Na hora de você comprar a sua passagem, principalmente aí no caso de Sydney, você pode dar uma verificada se tá ali Austrália ou se tá escrito AU, né, que é o código ali, a diminuição de Austrália, ou se tá escrito CA, né, no caso Canadá, ou se você quer ir para Austrália também, né, ver o AU, e para Áustria, ver se não tá AT, aqui tô falando do português, acho que esse código é internacional, né, mas é bom dar uma reforçada aqui, para você não acabar indo para um, sendo que você quer ir a outro. E quando você comprar sua passagem, quando você estiver no aeroporto principalmente, dá uma olhada sempre, verifique o número do seu voo. Para voos internacionais é até um pouco mais fácil, que vai ser, naquela hora vai ser claro, vai depender do destino que você está indo também, mas vai ser 1 ou 2 no máximo indo para o mesmo lugar. Estados Unidos é um pouco difícil, porque na mesma hora tem 15 saindo para Miami. Aí dá para você confundir, fácil. Mas ainda assim, se você tá nessa de um voo que vai ter vários para o mesmo destino, olha o seu portão, principalmente no celular. O celular nessas horas é um grandíssimo aliado. Talvez eu tenha até falado agora como Chaves, mas tudo bem. Mas ele é um excelente aliado. Se você tiver, então, o app da companhia aérea, eles vão te informar direitinho. O próprio Google, se você colocar
o seu cartão de embarque no Google, na carteira do Google, ou da Apple, se você for usuário do iPhone, aí eu acho que a Apple até avisa também, né? O que o Google também avisa. Ele vai falar, o seu portão é o 20. Aí, de repente, ó, vem pinta a notificação, não, agora é o 35, hein? Aí sempre dá uma olhadinha no celular, que ele vai te ajudar bastante. Colocar sua passagem, seu cartão de embarque no celular, na carteira do Google ou da App Store, vai te facilitar bastante. E pelo amor de Deus, não siga só o fluxo, não veja só uma fila e entre. Dá uma verificada se a fila tá naquele determinado portão, porque a gente sabe, né? Principalmente Congonhas, que as filas acabam sendo um pouquinho juntas, né? Acho que outros aeroportos também, né? Eu falei Congonhas, mas isso até talvez seja uma regra geral, assim, não regra, mas o que acontece de muitas pessoas estarem juntas, assim, a fila, e você se confundir, e aí você vai fazer um voo para uma cidade que você não tá nem interessado naquele momento. Querendo ir para o norte, vai parar no sul. No fim das contas, senhoras e senhores, todos esses erros que eu mencionei, principalmente os primeiros, acredito, parecem bem impossíveis de acontecer, mas acontecem. E não tem nada melhor do que entender isso e, posteriormente, seguir as recomendações que eu acabei de fazer, analisar tudo bonitinho, direitinho ali, verificar tudo mais, fazer as suas estratégias para que você evite esses erros, que você não seja mais um Fábio Porchat da vida, por exemplo. Senhoras e senhores, eu espero muito que esse vídeo tenha sido de extrema utilidade para você. Eu acho que ao mesmo tempo que foi útil, foi divertido saber dessas histórias bem aleatórias, bizarras, inacreditáveis, mas é isso aí, né? Estamos aqui para divertir, mas também informar. Mais informar, né? Mostrar tudo mais. Mas também tivemos aí um pinguinho de diversão, talvez uma gota interessante, ao meu ver. Não. Grande abraço, grande beijo, obrigado pela companhia e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!